Yo, sejam muito bem-vindos a mais um resumo do resumo. Dessa vez, da Segunda Era da Terra-média. Se você está vendo pela primeira vez aqui no canal, saiba que eu tenho outros vídeos que explicam em forma de episódios a história da Terra-média de uma forma mais completa, passando por toda a Primeira e Segunda Era da Terra-média. E eu recomendo muito que você assista esses vídeos antes de assistir esse aqui. Mas, antes de começar, eu vou dar um aviso aqui pro pessoal que não segue a página do Quentali lá no Facebook. É que como eu já avisei por lá, eu tô de mudança pra Austrália e nessas últimas semanas tá bem complicado pra mim, pois eu tenho muita coisa pra resolver. E isso tá tomando todo o meu tempo livre, então eu não tô tendo muito tempo pra me dedicar ao canal. Então eu resolvi dar uma parada nos resumos um pouco e voltar quando as coisas estiverem mais certas pra mim lá, entendeu? Então eu não sei quando eu vou voltar a fazer os resumos, mas eu vou voltar a fazer, ainda tem muita coisa, tem a terceira era inteira pela frente ainda. E não é o fim do canal, ok? Não acabou. Só esperem mais um pouco, vai dar uma pausa, mas a gente volta assim que der, ok? Enfim, vamos ao vídeo. Segunda Era. Resumo do resumo. Após a Guerra da Ira, Beleriand foi destruída quase por completo, as Silmarils foram perdidas, Morgoth foi banido para o vazio atemporal e os Valar resolveram não interferir mais na Terra-média. E foi dada aos filhos de Eärendil, meio-elfo, a escolha de viver como os elfos ou como os humanos. Elros escolheu viver como mortal e foi presenteado com a ilha de Helena, no meio do oceano, e uma vida relativamente longa. A única coisa que os Valar pediram em troca foi que nem ele, nem nenhum de seus descendentes jamais buscassem Valinor. E assim, Elros fundou, naquela ilha, o reino de Númenor, onde ele governou os homens mortais. Já seu irmão, Elrond, escolheu viver como um elfo, e foi morar na parte de Beleriand que não havia sido destruída pela Guerra da Ira, no recém-fundado reino de Lindon, onde o elfo chamado Gil-galad governava os Noldor e aqueles refugiados da Guerra dos Valar com Morgoth. Mas muito dos Sindar e dos Teleri não quiseram morar em Lindon com os Noldor e migraram ao leste. Eles passaram por Eriador e chegaram a Rhovanion, se estabelecendo na Floresta Verdejante e na Floresta de Lórien, onde muitos outros elfos mais selvagens já habitavam. E alguns Noldor, da sua maioria da Casa de Fëanor, também não quiseram morar em Lindon e rumaram até a parte sudeste de Eriador, fundando assim o sub-reino de Eregion, comandados por Celebrimbor, neto de Fëanor. E já os anões que escaparam da Guerra da Ira, aqueles de Belegost e Nogrod, encontraram-se com seus parentes em Khazad-dûm ou Moria, uma cidade subterrânea esplendorosa incrustada nas Montanhas Brancas. E surgiu uma amizade bastante incomum entre os elfos de Eregion e os anões de Moria. E naquela região, os dois povos vizinhos conviviam bem. E como símbolo dessa amizade, Celebrimbor confeccionou um anel de poder para o senhor de Moria, que se chamava Durin III. E os anos se passaram e todos viveram em paz, até que Sauron, que havia escapado e se escondido após a Guerra da Ira, resolveu dar as caras. Ele se estabeleceu na região de Mordor, ao sul, onde secretamente ele começou a converter homens do extremo sul e do extremo leste para o culto a Morgoth. Enquanto isso, as gerações dos reis de Númenor foram passando, até que Aldarion, um príncipe dos homens, começou a tomar gosto por velejar para a Terra-média e fez grandes amizades com elfos como Gil-galad, Círdan, Elrond, Galadriel e outros. O pai e a esposa de Aldarion, porém, não gostavam nada disso. E enquanto seu pai, o rei, o desposou do direito à sucessão ao trono, sua esposa o abandonou e foi morar no interior de Númenor com a filha do casal. Porém, Aldarion retornou da Terra-média com notícias da sombra que ele havia descoberto em Mordor durante suas viagens, e um pedido do rei élfico Gil-galad para que se reunisse com o rei dos homens para debater tal assunto de tamanha importância. E nesse momento, o pai de Aldarion passou o trono ao seu filho, admitindo que ele era um verdadeiro rei. E algum tempo depois, um elfo estrangeiro apareceu em Eregion e fez amizade com Celebrimbor, que era muito talentoso nos ofícios, assim como seu avô Fëanor.
O nome desse elfo estrangeiro era Anatar, que significa o Senhor dos Presentes, e junto de Celebrimbor, eles fizeram coisas maravilhosas que eles davam de presente frequentemente para elfos, anões e homens da Terra-média. Acontece que quando Anatar foi se apresentar a Elrond e Gil-galad no reino de Lindon, ambos sentiram que havia algo de errado com aquele cara e o mandaram pra puta que pariu. E Galadriel, que era amiga de Celebrimbor e morava em Eregion, também sentiu algo estranho com o cara e tentou avisar o seu amigo sobre ele, mas o Noldor não a deu ouvidos. Então, Galadriel e seu marido se mudaram de Eregion e passaram a morar na floresta de Lórien, onde muitos de seus parentes de Doriath também habitavam. Em Eregion, Celebrimbor e Anatar começaram a forjar juntos vários anéis de poder, e dentre todos que eles fizeram, haviam 15 que se destacavam. 6 eles deram para os senhores das 7 casas dos anões, sendo que Durin III de Moria já possuía um, que Celebrimbor o havia presenteado, e os outros 9 eles deram para os senhores dos homens da Terra-média. Em Valinor, prevendo que ia dar merda, Manwë enviou 2 Maiar à Terra-média. Eles foram em corpos idosos que nunca envelhecem, para poder limitar os seus poderes. Isso porque o seu objetivo não era interferir na guerra e apenas aconselhar os homens do extremo leste e do extremo sul que estavam cultuando Melkor. Estes eram os 2 primeiros dos 5 Istari, e eram mais conhecidos como os Magos Azuis. E eles provavelmente falharam em sua missão ou foram corrompidos de alguma forma, pois nunca mais ninguém teve notícia desses 2 malucos. Manwë ainda foi aos Salões dos Mortos e mandou de lá para a Terra-média Glorfindel, um elfo que havia se tornado herói de guerra durante a queda de Gondolin. E ele foi para Eriador, com o objetivo de aconselhar os elfos que lá viviam. E após a feitura dos Anéis de Poder, Anatar deixou Eregion e retornou a Mordor, onde ele retirou seu disfarce e passou a utilizar novamente a sua forma favorita, Sauron, o Senhor do Escuro. E nesse meio tempo, Celebrimbor fez sozinho mais 3 Anéis de Poder. E destes, um ele deu para Galadriel e os outros 2 ele deu para Gil-galad. Mas na Montanha da Perdição, Sauron forjou um anel mestre para controlar todos os outros. E ele era conhecido apenas como o Anel. Nessa joia, Sauron depositou parte de sua alma para conseguir entrar na mente daqueles que utilizavam os outros anéis de poder. Acontece que os anões eram resistentes por natureza aos poderes negros e não foram afetados, mas os homens mortais se tornaram marionetes de Sauron, com um exército sinistro de orcs que ele vinha montando. Acompanhados dos homens do extremo leste e sul que o seguiam, agora, com os 9 ao seu dispor, Sauron tinha tudo o que precisava e declarou guerra contra todos os povos livres da Terra-média. Gil-galad então virou e falou, fudeu, e mandou mensagem aos homens de Númenor pedindo ajuda, mas não obteve resposta. E assim, teve início a grande campanha de Sauron. O exército do Senhor do Escuro primeiro marchou para a cidade dos Númenóreanos na Terra-média, Tarbad, pois eles precisavam atravessar o rio Gwathlo, e Eregion era muito forte. Mas, surpreendentemente, os homens deram um sacode no exército sombrio e eles tiveram que recuar. E sem outra opção, os orcs de Mordor moveram seu ataque para Eregion, onde eles lutaram contra os Noldor de Celebrimbor, mas foram encurralados pelos anões de Moria que vieram ao resgate. Só que aí chegaram os homens do sul e do leste que cultuavam Morgoth, e os anões foram rechaçados de volta para as montanhas. E assim, a capital de Eregion foi invadida e Sauron assassinou Celebrimbor. Mas não antes de revelar que ele era seu amigo Anatar, e falar que o elfo era um imbecil de ter confiado em Sauron. Finalmente, Sauron atravessou o rio Gwathlo e conquistou a região de Eriador. Agora, para atingir o domínio total, Sauron só precisava eliminar o reino de Lindon. Então, ele dividiu sua massiva força de batalha em 2. Uma parte de seus exércitos atacou e conquistou Forlindon, enquanto a outra atacou e conquistou Harlindon. E assim Gil-galad e Elrond fugiram para os Portos Cinzentos, onde junto de Círdan, o Elfo dos Portos, prepararam uma resistência final sem muita esperança. Até que Sauron finalmente chegou e Nego começou a tomar um sacode sinistro. Mas ao pôr do sol daquele dia, pelo mar chegaram os Númenóreanos ao resgate e expulsaram as forças de Mordor dos Portos Cinzentos. E assim, os exércitos de Númenor foram derrotando os orcs e trolls por toda Eriador, até Sauron finalmente encontrar sua derrota definitiva na Batalha de Gwathlo, na cidade de Tarbad. E o próprio Sauron
quase não escapou dessa batalha com vida e ele fugiu para Mordor junto de meia dúzia de orcs e os 9, que agora ficaram conhecidos como os Nazgûl, pois apenas eram espectros da vontade do próprio Senhor do Escuro. Afinal, seus corpos físicos foram completamente destruídos. E bom, com o fim de Eregion, que era o ponto de encontro de toda a galera da Terra-média, foi marcado o que a gente pode chamar de o primeiro Conselho Branco. E, nesse conselho, os Lordes dos Eldar resolveram estabelecer um novo ponto de encontro da galera na Terra-média. Elrond se ofereceu para esse trabalho e Gil-galad lhe deu um dos anéis de poder que ele possuía. Então o meio-elfo rumou ao leste e, nas Montanhas da Neva que separavam Eriador de Rhovanion, ele fundou a cidade élfica de Rivendell. E com isso tudo ficou muito bem e o tempo passou até que um dos reis de Númenor começou a questionar o banimento dos Valar porque ele estava com inveja da vida eterna dos elfos. Mas ele deixou quieto essa parada aí porque ele tinha medo de Manwë. E, por mais louco isso possa parecer, o tempo passou um pouco mais, e os reis de Númenor foram cagando cada vez mais para os Valar e para seus costumes religiosos em adoração a Eru Ilúvatar, até que a população da ilha se dividiu em duas, os homens do rei e os fiéis. E os homens do rei cultuavam os homens acima de tudo, enquanto que os fiéis cultuavam os deuses, o que eu acho muito recomendável em um mundo onde você tem certeza que os deuses existem. E na Terra-média, os homens do rei fundaram a cidade de Umbar, enquanto os fiéis fundaram a cidade de Pelargir. Enquanto isso, na ilha de Númenor, os homens do rei ganhavam cada vez mais espaços, e os fiéis deixavam seus lares para viver na Terra-média à medida que os séculos iam passando. E a situação só foi piorando, com os reis de Númenor se tornando cada vez mais arrogantes e desrespeitosos, ao ponto de banir os elfos e proibir os fiéis de praticarem seus costumes. Isso até que um dos reis de Númenor se casou com uma mulher que era secretamente uma fiel e ensinou ao primeiro filho do casal sobre os costumes de antigamente. Quando o rei morreu, seu filho assumiu o poder com o nome Tar-Palantir e desafiou a maioria dos habitantes do reino, tentando restabelecer Númenor à sua antiga forma. Mas o seu irmão mais novo se tornou o líder dos homens do rei e uma guerra civil estourou na ilha. Eventualmente, esse irmão do rei morreu e o filho dele, que viveu em um bar durante toda a sua vida lá na Terra-média, lutando contra os orcs de Mordor, foi visitar a ilha no funeral de seu pai. E o povo de Númenor o tinha como um grande herói, e ele então decidiu ficar por lá, até que seu tio, Tar-Palantir, o rei, veio a falecer. E naturalmente era para sua filha, Míriel, ter se tornado a nova rainha de Númenor. Mas o filho do falecido irmão do falecido rei a tomou como esposa à força e usurpou o trono, e ele ascendeu com o título de Ar-Pharazôn. Ele destruiu completamente o trabalho de seu tio, Palantir. E assim os Númenóreanos perderam completamente o medo que tinham dos Valar e dos Elfos, se tornando completamente desrespeitosos quanto a eles, quase como inimigos. Uma sombra terrível havia se abatido sobre o povo de Númenor. E enquanto isso tudo aconteceu, lá na Terra-média, Sauron havia convertido quase completamente todos os homens do sul e do leste ao culto a Morgoth, e por isso ele se declarou como o Senhor dos Homens. Ar-Pharazôn ficou puto porque ele também se considerava o Senhor dos Homens e decidiu ir para a Terra-média acabar com Sauron de uma vez por todas. E quando Ar-Pharazôn bateu à sua porta, Sauron viu que não tinha chances de vencer e se rendeu, assumindo mais uma vez a sua forma de Anatar, pedindo perdão pelo vacilo. Ar-Pharazôn, então, o tomou como prisioneiro e o levou de volta para Númenor, onde, com o passar do tempo, Sauron ganhou a confiança do rei. Acontece que o Senhor do Escuro era muito inteligente e ardilosamente ele ganhou uma posição de respeito em Númenor, já que os Elfos e os Valar eram inimigos em comum de ambos. E junto de seu povo, Ar-Pharazôn se converteu ao culto a Morgoth, e com o avançar de sua idade, resolveu atacar Valinor e reivindicar para si a imortalidade. O rei então construiu uma frota gigantesca e rumou ao oeste, enquanto Elendil, descendente de Elros, e o líder dos últimos fiéis que ainda habitavam a ilha de Númenor, construiu 9 barcos e, sabendo que ia dar merda, liderou a sua galera para o leste, para a Terra-média. Ar-Pharazôn e seus homens pisaram nas praias de Valinor, e Manwë, o Valar rei de Arda, impedido de atacar os filhos de Ilúvatar, saiu de Arda para o vazio e pediu ajuda ao próprio Criador. Eru Ilúvatar, então, como Deus que é, destruiu
toda a frota de Ar-Pharazôn e derrubou as montanhas naqueles que pisaram nas praias de Valinor. Mas Ilúvatar não parou por aí. Ele partiu o mundo no meio, e Arda, que era um disco, se tornou redonda. Númenor ficava bem no meio do oceano, onde Ilúvatar fez o corte, e a ilha inteira afundou junto de todos seus habitantes. Valinor foi retirada do resto do mundo e só poderia ser alcançada agora pela Rota Plana, e só aqueles que conheciam a Rota Plana poderiam navegar a oeste e chegar na Terra Prometida, pois quem não conhecesse simplesmente daria a volta ao mundo. Ianatar, a forma bonitinha de Sauron, foi destruída junto com Númenor, mas seu espírito retornou a Mordor. E agora, sem os Númenóreanos no seu caminho, ele estava pronto para atacar o puteiro de novo. E ao chegar na Terra-média, mais especificamente na região de Eriador, com a ajuda de Gil-galad, Elendil fundou o reino de Arnor, e no norte ele governou os homens que ficaram conhecidos como os Dúnedain. Enquanto isso, seus dois filhos, Isildur e Anarion, rumaram ao sul e fundaram o reino de Gondor. Eles fundaram a capital Osgiliath e 2 torres de vigília, uma a oeste, chamada Minas Tirith, e uma a leste, chamada Minas Ithil. Acontece que Sauron enviou os Nazgûl para atacar Minas Ithil, e eles tomaram a torre. Então, Isildur rumou ao norte com sua família até Arnor para pedir a ajuda de seu pai Elendil, enquanto seu irmão Anarion ficou em Gondor segurando as suas defesas. E ao receber o pedido de ajuda, Elendil falou com Gil-galad, que mandou mensagem a todos os povos livres da Terra-média. Assim, todos se reuniram em um conselho, e foi finalmente criada a última aliança para combater Sauron. Anões, elfos e homens marcharam para Mordor, onde eles desafiaram o Senhor do Escuro. Os portões negros se abriram, e uma horda de orques e homens do rei, agora conhecidos como Númenóreanos Negros, saiu para combatê-los. E os elfos da Floresta Verdejante, sob o comando de Orofer, pai de Thranduil, não reconheciam a liderança de Gil-galad, e eles atacaram antes que o rei élfico desse a ordem. E isso resultou num combate sangrento em uma região pantanosa que ficou conhecida como Os Pântanos Mortos. Mas apesar disso, a Última Aliança conseguiu derrotar seus inimigos e rechaçá-los de volta para Mordor. E nas planícies negras de Gorgoroth, eles lutaram, até que as forças de Sauron foram obrigadas a recuar mais ainda e se trancaram na sua fortaleza negra de Barad-dûr. Alguns anos de cerco se passaram, e muitas tentativas de penetrar a fortaleza foram realizadas. E em uma dessas tentativas, Anarion, um dos 2 reis de Gondor, perdeu sua vida. Quando finalmente acabaram seus suprimentos, Sauron saiu e a porradaria final estancou. E enquanto os exércitos se chocavam em uma das batalhas mais épicas da Terra-média, Sauron enfrentava em um combate solo Elendil e Gil-galad no sopé da Montanha da Perdição. Sauron derrotou e matou Elendil, quebrando sua espada, e em seguida tirou a vida de Gil-galad, o último rei supremo dos Noldor. Mas o filho de Elendil, Isildur, ergueu o cotoquinho da espada de seu pai e, meio que na cagada, cortou o dedo do Senhor do Escuro onde estava um anel. E sem o anel, Sauron não conseguiu manter sua forma física e desapareceu por completo. E com a derrota de seu senhor, os homens e orques de Mordor debandaram, consagrando assim a vitória da Última Aliança. E esse evento fechou a Segunda Era da Terra-média. In dreams.